Está encerrada a votação. Sim, 251. Não, 193. Está aprovada a retirada de pauta. Com a palavra, líder do governo, deputada Jandira Fegali. Obrigada, presidente. Agradeço ao deputado José Guimarães, que por impossibilidade de saúde não ocupa nesse momento a tribuna. Mas dizer, em primeiro lugar, nós precisamos enfrentar o desrespeito. O desrespeito dessa oposição, que continua tentando qualificar o presidente Lula de descondenado. É bom lembrar que quem tem condenado são vocês. Vocês têm Bolsonaro condenado, generais de alta patente condenados e muitos condenados por atentar contra a democracia brasileira e serão condenados por corrupção, serão condenados por mais 24 inquéritos que o senhor Bolsonaro tem no Supremo Tribunal Federal. Milícia digital, apologia ao estupro e muitos outros. Então vocês têm condenados. Nós temos o presidente da República, eleito no voto popular, numa eleição limpa e absolutamente majoritária para que esse governo pudesse comandar o Brasil. Em segundo lugar, temos que enfrentar a mentira. A mentira. Essa medida provisória de autoria do governo Lula não aumentou o número de impostos. Isso é mentira. O governo Lula isentou o povo brasileiro, quando nós votamos aqui, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e com desconto até 7.350. E naquela mesma matéria, colocou uma gradação para quem ganha 1.200.000 por ano. Ora, isso é tributar o povo brasileiro? A medida provisória que hoje foi retirada de pauta, que vocês não tiveram coragem de ir para o debate, porque deveriam ter ido para o debate, vocês acham que ganharam. Vão olhar agora para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira vai olhar cada digital dessa. E vocês acham que ganharam, vocês perderam. Porque a sociedade brasileira quer tributar os super ricos. A sociedade brasileira quer tributar bancos. A sociedade brasileira quer tributar as bets. E vocês demonstraram a cumplicidade com as fintechs que são articuladas com o crime organizado, articulados com os bancos e com os super ricos, a cumplicidade de vocês e a cumplicidade com as bets. A medida provisória original do presidente Lula subia a tributação das bets de 12% para 18%. Foi aqui que isso foi retirado. E por quê? Porque há cumplicidade nesse parlamento com as bets e querem salvar e proteger, inclusive aquelas que são ilegais. Vocês são cúmplices dos super ricos. Vocês são cúmplices dos bancos. Vocês são cúmplices das fintechs articuladas com o crime organizado. O PCC de São Paulo está aí para não deixar a gente mentir com o escândalo das fintechs em São Paulo. Vocês são cúmplices daqueles que sequestram o dinheiro do povo para concentrar renda e concentrar poder. E é bom que o senhor Tarcísio Freitas, que quer ser presidente do Brasil, se explique. Explique os escândalos de São Paulo. Explique a sua cumplicidade com esse segmento. Que o senhor Ciro Nogueira, que só tem como objetivo tentar desestabilizar o governo Lula, de ter articulado diretamente a retirada dessa medida provisória. Da mesma forma o senhor Rueda, da mesma forma o senhor Kassab, da mesma forma Valdemar Costa Neto. Vocês que se expliquem. Aliás, vocês têm muito para explicar nesse momento histórico do Brasil. Vocês têm que explicar esta cumplicidade. O que nós tentamos fazer aqui foi aprovar uma medida provisória que estrutura orçamentariamente para garantir políticas públicas no Brasil. É óbvio que tem que cortar a emenda. Vocês querem o quê? Que corte da saúde? Que corte da educação? Que corte da segurança pública? Tem que cortar a emenda mesmo. Parte dos cortes terão que ser aí. E vocês têm que cortar na carne para aprender a respeitar o povo brasileiro. Aprender a respeitar os desejos, as demandas e as necessidades do nosso povo. Mas não pensem que vocês desestabilizaram o governo. O governo tem instrumentos, tem caminhos e tem possibilidades de manter a sua ascensão na popularidade, manter as políticas públicas em alta e garantir que esse orçamento possa responder a essas demandas e necessidades. O que nós estamos vivendo aqui nesse Congresso, lamentavelmente, é um desserviço à democracia brasileira. Quando o povo fala Congresso inimigo do povo, em geral eu rebato. Eu digo, não é todo o Congresso que é inimigo do povo, é parte dele que é inimigo do povo. Porque nós não queremos esse parlamento fechado. O único que fechou esse parlamento foi a ditadura militar. E por 2 dias calaram o parlamento, a extrema-direita ocupando essa mesa. Que, aliás, tinham que estar punidos. E até agora não foram. Tinha que caçar o senhor Eduardo Bolsonaro, que está lá fora, atuando contra o Brasil. E para a tristeza de vocês, o presidente Trump reabre negociação com o Brasil e elogia o presidente Lula. Isso é para a tristeza de vocês, que trabalharam contra a soberania, levantaram a bandeira dos Estados Unidos e ofenderam o povo brasileiro no seu mais sincero e legítimo patriotismo.
O governo Bolsonaro levou 33 milhões para a fome. O governo Bolsonaro não reduziu imposto coisa nenhuma. Não é verdade. Manteve os juros na estratosfera. Aumentou o desemprego absurdamente. O governo fez uma emenda constitucional para colocar na Constituição o não pagamento de precatório. E deixou essa bomba para o governo seguinte que se elegeu. Que foi pago. Foi correto. O presidente Lula foi correto com os precatórios e pagou. Vocês furaram o teto de gastos o tempo inteiro. Vocês fizeram deste parlamento um apêndice dos absurdos, das barbaridades, das perversidades e do projeto antinacional do senhor Bolsonaro. Portanto, não se alegrem. Vocês acham que venceram, mas vocês na sociedade se arrebentaram. Porque a sociedade brasileira está acompanhando. E vocês vão ver a repercussão do voto de vocês hoje, amanhã e durante todo o tempo. E não se enganem, as ruas vão responder a essa atitude dessa maioria do Congresso Nacional que se expressou aqui hoje com apenas 251 votos. Porque isso não é maioria de fato, mas foram 251 votos que serão olhados, vistos em cada estado pela sociedade, pelos eleitores de vocês e pela sociedade brasileira. Portanto, presidente, essa posição de hoje escancarou uma cumplicidade que todos já desconfiavam, mas que hoje ficou provada, não apenas dessa bancada da extrema-direita, não é centro-direita não, é extrema-direita, com boa parte do centrão aqui hoje, que se colocam nesse momento contra o povo brasileiro e cúmplices do andar de cima. Vocês são cúmplices do andar de cima, do crime organizado, das fintechs ilegais e da ilegalidade, inclusive, das bets. Respondam isso à sociedade, esse é o desafio. Respondam. As digitais de vocês estão na rua e esperem a reação da sociedade brasileira.